Então vamos lá, continuando, para a gente falar de segurança da informação e de informação, a gente tem que falar do que origina a informação, que são os dados, né? O conceito de dados, pesquisando aí na internet, você vai encontrar várias definições, mas eu coloquei aqui uma que é baseada em conceitos gerais que eu vi aí que estão em linha com o que eu penso e que podem dar uma ideia clara para vocês. Dados são o quê? Números, medidas, valores ou fatos que isoladamente não transmitem uma mensagem e que, dado um determinado contexto ou combinado com outros dados, eles vão produzir informação, que é o que a gente quer saber efetivamente, né? A informação. Então, para a gente exemplificar isso, vamos dar um exemplo aqui, né? Se a gente fala do número 33, quando a gente olha para o número 33, exceto pela questão de que a primeira coisa que vem na cabeça quando a gente fala 33 é que o médico, quando vai auscultar nossos pulmões, ele pede para a gente falar 33, né? Mas o número 33, isoladamente, quando a gente olha para ele não significa grande coisa não para a gente, né? E aí quando a gente olha para a informação abaixo, que é questão de graus centígrados, né? 33 graus centígrados também não dá uma informação para a gente, né? Agora, quando a gente já fala de 33 graus centígrados em São Paulo, no dia 1º de janeiro de 2020, esse conjunto de dados que a gente acabou de mencionar, ele tem um contexto do qual a gente consegue extrair uma informação. Ele está nos dando a informação de qual foi a temperatura em São Paulo, ou a previsão da temperatura em São Paulo. No caso é qual foi, porque já é passado, né? Qual foi a temperatura em São Paulo no dia 1º de janeiro de 2020. Ou seja, a informação é um agrupamento de dados relevantes para um determinado contexto, né? Se a gente pegar cada uma dessas informações separadamente, elas não produzem, cada um desses dados separadamente, eles não produzem informação. Mas a hora que a gente aglutina eles, junta, a gente consegue dar um sentido para eles que é relevante. Ou seja, eu sei aí a informação com relação a qual foi a temperatura na máxima, no caso, provavelmente, na cidade de São Paulo no dia 1º de janeiro de 2020. Tá? Então, essa informação é relevante? Pode ou não ser. Depende do contexto, depende de quando eu estou olhando para essa informação e se quem é a pessoa que está buscando essa informação. Né? Por exemplo, uma pessoa em Nova York pode não se interessar por essa informação, ou pode, dependendo se ele quer, por exemplo, se programar para uma viagem a São Paulo num período semelhante do ano. Né? Então, ele gostaria de saber qual é a média de temperatura na cidade no período em que ele pretende viajar. Então, essa informação passa a ser relevante para ele de acordo com esse contexto. Beleza? Então, acho que a gente já conseguiu dar um exemplo bom com relação ao conceito de dado e conceito de informação, que são coisas totalmente distintas, mas estão totalmente relacionadas também. Ok? A seguir, a gente vai conversar um pouquinho mais sobre aprofundar os conceitos de segurança da informação e dos seus pilares.